Lucas 21. Versículos 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. 2 moedas. Ela deu 2 moedas. Estamos acostumados a ouvir por aí que nós temos que dar tudo para o Senhor. E é verdade. E é verdade. Esta não é a pregação neopentecostal. Essa é a pregação bíblica. Contudo, o darmos tudo ao Senhor não significa fazermos isso em troca de algo. E este é o problema com a pregação neopentecostal. Nós somos totalmente de Deus. Tudo o que nós somos pertence a Deus. E muito mais. Tudo o que nós temos pertence a Deus. E muito mais. Tudo o que nós não temos também. Porque tudo o que Deus fez é dele. Temos estudado sobre isso. Quanto devemos dar para Deus? Tudo, nós inteiros. E o Senhor requer de nós tão somente a 10ª parte dos nossos rendimentos. Vejam que do tudo, a 10ª parte dos nossos rendimentos. Não podemos achar que isso seja tanto assim. Entretanto, nosso Senhor Jesus está aqui nessa situação e não está diante de uma dizimista. Está diante de uma ofertante. Vejam o que está acontecendo. Voltemos ao capítulo 19. Estudamos no último domingo algo sobre 2 pessoas tão diferentes e tão iguais. O cego à beira do caminho de Jericó e Zaqueu, o publicano, e vimos que Zaqueu abriu mão quando creu de tudo. Metade do que tinha deu aos pobres, e se houvera defraudado alguém, ia restituir 4 vezes mais. Nós concluímos aqui naquela oportunidade que aquela ação de Zaqueu muito provavelmente deixou-o quebrado. Abriu mão de tudo, porque creu em Cristo Jesus. O texto segue, meus irmãos, e você pode acompanhar no capítulo 19, pelos títulos editoriais, que o Senhor Jesus entra triunfantemente, talvez seja melhor, em Jerusalém. Veja lá, nos versículos 45 e 46, que tem o registro do segundo evento de purificação do templo por parte de Jesus. Jesus chega até Jerusalém e intervém sobre Jerusalém. Mas antes dessa intervenção ali, o Senhor olha para Jerusalém e chora. Acompanhe a leitura dos versos 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, o Senhor Jesus, como homem, conhecia Jerusalém, mas Jerusalém, como cidade, não conhecia Jesus.
E o texto aqui diz claramente no versículo 42 que isto agora estava oculto aos olhos de Jerusalém. Jerusalém não era capaz de reconhecer o Senhor Jesus, porque somente Deus nos torna capazes de enxergá-lo, reconhecê-lo e nele crer. Contudo, no plano de Deus não havia eventos desconhecidos. E embora o homem Jesus estivesse ali e tendo crescido na proximidade e tendo peregrinado com seus pais tantas vezes, como registra o próprio Lucas quanto aos seus 12 anos de idade, em Jerusalém, amando aquela cidade, chora por ela, mas na sua divindade sabia exatamente o que lhe aconteceria depois, porque eram seus próprios planos divinos que haviam ocultado aos olhos de Jerusalém o Redentor e que haviam determinado que ela seria destruída não muito tempo depois. As pessoas seriam presas, e isto tudo porque a cidade havia rejeitado a Cristo. Cristo está chegando em Jerusalém, e ele chega anunciando isto, vai ao templo, o purifica e continua o seu caminho. E continua o seu caminho, você pode observar os capítulos 20 e 21, trazem relatos do Senhor em Jerusalém. 20, ensinando no templo. E enquanto ensinava no templo, ele, capítulo 20, versos 45 a 47, identifica algumas pessoas na sua riqueza e no seu orgulho. 45 a 47 do capítulo 20. Ouvindo-o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Nosso Senhor Jesus, que entrava e ensinava, observava as pessoas. Ele não estava ali como um poste no qual estava preso um alto-falante, imóvel, inerte, do qual saía som. Ele interagia e muito com tudo ao seu redor, e observava. E via aqueles que, religiosos, viviam uma religiosidade de fachada, de estética, de beleza, de aparente grandeza, e que nessa aparência de grandeza faziam alguma coisa que era deplorável em relação à religião judaica. 47, eles devoravam as casas das viúvas. Isto é, se para o judeu cuidar da viúva e do órfão era algo elevado, estes faziam de tudo para explorá-las, tirar delas reconhecimento, tirar delas alguma forma de sustento. E depois, justificando a si mesmos, faziam longas orações, aquelas orações de várias páginas, em que só quem está orando de fato fala alguma coisa. E nesse caso, Cristo claramente diz que não era com Deus, faziam orações para serem ouvidas, e as pessoas quase certamente dormiam enquanto eles oravam, se dissipavam por aí. Ricos e viúvas observados por Jesus. Não é por acaso que o capítulo 21 começa falando de ricos e de viúva. É o Senhor Jesus presente na cidade, observando as pessoas. E se você tem dúvida de que ele observava, por favor, veja o que diz o verso 1 do capítulo 21. Estando Jesus a observar. O Senhor Jesus passava por ali, o fazia responsavelmente, propositalmente, pregava a palavra, observava.
E ele, como homem, fazia coisas que os homens fazem, mas na autoridade de Deus, ele fazia coisas que os homens não devem fazer. Eu não sei se algum dos irmãos já prestou atenção nisso, mas quando as ofertas são alçadas, quando os dízimos são entregues, e aqui a tradição tem se voltado a fazer isso agora, no pós-lúdio, a cabeça do pastor fica baixa ali. Porque não cabe ao pastor julgar a igreja por suas ofertas. Mas nós não estamos aqui falando do pastor, um de nós. Estamos falando do Senhor. E o Senhor estava ali observando as pessoas e suas ofertas. Ele as observava. E nós temos então no meio do nosso texto uma expressão que precisa ser respondida. Ela surge, meus irmãos, da leitura que acabamos de fazer do capítulo 21, versos 1 a 4. Se você ainda se recorda, a pergunta que surge é: onde está o valor da oferta? Em nenhum momento nosso Senhor Jesus se queixa de que as ofertas fossem feitas. O Senhor está dizendo aqui: devolvam as ofertas. Não, são ofertas. São coisas dadas porque as pessoas desejaram dar. O dízimo não é assim. O dízimo é uma obrigação do crente diante de Deus. O dízimo não é alguma coisa que Deus peça que as pessoas deem. O dízimo é uma determinação de Deus. Eu peço que alguém faça algo por mim, mas se estiver sob a minha autoridade, eu não pedirei, eu direi que faça e será uma ordem. É assim o caso de Deus quanto a nós no que toca ao dízimo. Tragam os dízimos. Mas aqui são ofertas. E observa as ofertas para verificar o valor que elas têm. Mas onde está o valor das ofertas, irmãos? É a isso que se pega o nosso texto. Ele presente, examinando a cidade incrédula, verificando onde está o coração da cidade. E então, na nossa história, percebemos que havia, versículo 1, ricos lançando suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio. A palavra se forma por duas gregas que indicam caixa ou local onde se deposita ou se guarda o tesouro. É assim que se chama essa caixinha aí. As pessoas iam na sua riqueza até o gasofilácio e depositavam o que havia ali. Quantos iam até aquela caixa e o faziam de maneira até mesmo displicente? Ou o faziam à semelhança do que foi visto no finalzinho do capítulo 20, porque pessoas vestiam suas vestes talares, gostavam das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros lugares nos banquetes. E é evidente que isto se liga ao texto que vem a seguir, dizendo que contribuíam também de modo a serem vistos. A contribuição de quem quer ser visto diante de Deus esvazia-se de valor. Os recursos vão ser utilizados? Serão. Não há nenhuma queixa do Senhor Jesus quanto aos recursos entregues. Mas onde está o coração do ofertante? Estes ricos certamente foram censurados pelo Senhor Jesus. E é por isso que ele diz, no versículo 4, veja lá: todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Irmãos queridos, não é proibido dar do que sobra, mas esta sobra aqui mencionada faz referência àquela riqueza que acabamos de ver. Era gente que dava do que sobrava para que fosse vista. Era gente que usava das suas sobras para fazer a autopromoção.
É possível sim que você faça as suas contas e verifique ali: olha, essa fração aqui não será utilizada por mim nem neste mês e nem nos próximos, não preciso pensar em guardá-la, vou entregar diante de Deus. O que é isso que você está entregando? Uma sobra. Mas por que você entregará? A igreja recebe oferta sem conhecer corações, mas a igreja tem a obrigação de ensinar que aquilo que seja entregue pelos irmãos seja entregue em verdade. Não nos interessa uma oferta para cumprir uma obrigação. Não interessa a uma igreja fiel o sustento que venha de mãos de incrédulos, de gente que vive nos seus pecados e que se mostra fiel na hora do dízimo. Não interessa. Interessa a uma igreja fiel que aqueles que a compõem andem em fidelidade, e que na sua fidelidade, sim, dizimem e ofertem. Vejam se não é este o caso da viúva. Versículo 2: viu também certa viúva, ela é caracterizada, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. Está traduzido por pequenas moedas, irmãos, porque se dissesse lépito, não teria significado nenhum para nós. Mas lépito, que é o termo que está usado aqui, é a moeda de menor valor do mercado de então. Quer saber quanto seria isto na nossa oferta de hoje? 2 centavos. Interessou o Senhor o tamanho da oferta? Não. Porque Ele viu que ela entregou os 2 centavos, estou fazendo para os nossos dias, e disse, verso 3: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Como? Como com 2 centavos? Esta da sua pobreza, diz o verso 4, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O que significa isso, irmãos? 2 moedas foram uma confissão de fé. Eu não tenho nada senão 2 moedas de 1 centavo. Eu confio que Deus me sustenta. Eu confio no Deus verdadeiro. Eu não vou reter para mim essas 2 moedas esperando que amanhã elas sejam 4 e depois sejam 10. Não me interessa, dirá o Senhor Jesus, o tamanho desta oferta. Interessa se você crê e por isso oferta. Se você depende dele e por isso oferta. Se você espera nele e por isso oferta. 2 moedas mostraram para o Senhor o que havia no coração daquela mulher. Crianças que